Começa hoje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o julgamento do primeiro dos acusados do sequestro e morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. A gente vai então até São Paulo conversar com a Carla Lopes, que está com a gente hoje. Oi, Carla. Bom, quer dizer que esse é o primeiro, só o primeiro, né, a ser julgado 8 anos depois do crime. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Luciano. Bom dia. É que Marcos Bispo Santos foi o único que não recorreu da decisão da Justiça de ir a júri popular. Todos os réus ganharam o direito de responder o processo em liberdade. O julgamento acontece no Fórum de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde está o repórter Rui Gonçalves. Rui, o réu Marcos Bispo não foi encontrado para receber a intimação do oficial de justiça para o julgamento. Ontem, né? É, portanto, considerado um foragido. Ele apareceu por aí ou será julgado à revelia? Bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom, o Marcos Bispo dos Santos não compareceu ao julgamento, então deve mesmo ser julgado à revelia, sem a presença dele, mas na presença do advogado de defesa. Ele é um dos 7 réus acusados do assassinato do prefeito Celso Daniel, que ocorreu em 2002. Ele seria o motorista que dirigiu o veículo, que fechou o carro onde estava o prefeito de Santo André na noite em que ele foi sequestrado. O crime aconteceu há 8 anos. Celso Daniel foi visto com vida pela última vez na noite do dia 18 de janeiro de 2002, como mostram as imagens do circuito de segurança de uma churrascaria na zona sul de São Paulo. O prefeito voltava de um jantar com o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. O carro em que os dois estavam foi cercado por uma quadrilha quando voltavam para Santo André. Sérgio, que dirigiu o veículo blindado, disse que houve uma falha elétrica e que a trava e o câmbio não funcionaram na hora. Ainda segundo o Sérgio, isso permitiu que os bandidos levassem Celso Daniel, deixando o empresário no local. Informação contestada pela perícia, que não viu defeitos no carro. Celso Daniel foi morto a tiros e seu corpo encontrado 2 dias depois numa estrada de terra de Juquitiba, na Grande São Paulo. O inquérito da polícia concluiu que foi crime comum. A quadrilha teria planejado um sequestro e resolveu se desfazer do refém, quando soube que ele era prefeito de Santo André. Um menor teria executado Celso Daniel. Já para o Ministério Público, a morte teve motivação política e estaria ligada às supostas arrecadações de propina entre empresários do setor de transporte de Santo André. Bom, o julgamento começou há pouco. Primeiramente foram sorteados os jurados que compõem o júri. São 5 mulheres e 2 homens. Nesse momento está sendo feita a leitura do processo, ou de pelo menos parte dele, já que o processo é bastante longo. E depois não vai haver a participação de testemunhas. Não estão previstas nem testemunhas de defesa, nem de acusação para este caso. Portanto, após a leitura do processo, começa a fase de debates entre defesa e acusação. E agora há pouco, tanto o promotor quanto o advogado de defesa falaram com a imprensa. Está sendo acusado injustamente, não cometeu crime, não participou do sequestro, não participou de nenhum evento que culminou com a morte do prefeito Celso Daniel. A defesa não está usando testemunhas porque não tem provas contra o réu. A gente não precisa fazer prova negativa. Eu respondo a pergunta dizendo por que o Ministério Público não arrolou nenhuma testemunha, sendo que ele que tem que provar que o réu participou dos fatos. Ele fez parte do grupo criminoso que arrebatou a vítima e posteriormente conduziu ao cativeiro, onde ela acabou sendo fuzilada. Trata-se de um homicídio triplamente qualificado, é um crime encomendado e é isso que vai ser defendido em plenário logo mais. Os debates entre defesa e acusação devem levar até 4 horas, 1h30 para cada uma das partes, depois meia hora de réplica para cada um.